Você sabe qual a relação entre o seno e o cosseno de um ângulo? Então não sai daí, depois da vinheta nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, certo? Antes de mais nada, já deixa aí o seu like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, não é isso? Então hoje nós vamos falar sobre essa relação aqui entre o seno e cosseno, né, de um ângulo, também conhecido como relação fundamental da trigonometria, ok? Para chegar até ela, primeiro a gente vai considerar o nosso ciclo trigonométrico, não é isso? O que é o ciclo trigonométrico? A circunferência de raio unitário centrada no plano cartesiano, não é isso? E aí a gente vai tomar aí um ponto arbitrário, né, nessa circunferência que eu vou chamar de ponto P. Obviamente poderia ser qualquer outra letra aí, ok? Como esse ponto é um ponto arbitrário, né, ele está localizado aqui no primeiro quadrante, mas ele poderia estar sobre qualquer ponto da circunferência, certo? De uma volta completa dessa circunferência, ok? Como ele é escolhido aí um ponto arbitrário, ok? Então, a gente vai traçar também um segmento de reta, certo? Que vai do centro da circunferência até esse ponto, não é isso? E vai considerar esse ângulo que é formado pelo segmento de reta, né? E o eixo horizontal aí do nosso plano cartesiano, certo? Então, como esse ponto P ele é um ponto arbitrário, consequentemente, esse ângulo aí ele pode ter qualquer valor, não é verdade? Porque, por exemplo, se o P estivesse lá no terceiro quadrante, não é isso? A abertura desse ângulo aí, né, desse arco aí, seria bem maior, não é isso? E aqui nós vamos considerar o seguinte, que esse arco, né, como P pode ser qualquer ponto da circunferência, esse arco ele pode ser de 0 a 360, ok? Então, nós vamos considerar esse arco aqui, esse ângulo, nesse intervalo aqui, de 0 a 360 graus, não é isso? Continuando nossa brincadeira, a gente pode fazer o seguinte, eu posso projetar esse ponto P, não é isso? Fazer a projeção ortogonal desse ponto P no eixo, nesse eixo que ele está verticalmente, não é isso? Eu posso fazer essa projeção aí que eu vou obter outro ponto, né, que eu vou chamar aqui de A. Obviamente também poderia ser qualquer outra letra aí que vocês quisessem escolher, ok? Então a gente sabe o seguinte, a medida, né, que vai de O até A, ela é chamada de seno de x, né? Ela é a determinação aí para o seno do ângulo x, né? Essa medidazinha aí, esse segmentozinho de reta que eu pintei de vermelho, beleza? Agora, né, aí eu vou fazer a mesma projeção, só que no eixo horizontal, beleza? Então, eu vou também obter outro ponto, não é isso que eu chamei aqui de B, não é? E aí, a gente tem essa medida que vai de O até B, não é? E essa medida ela é conhecida como cosseno de x, ok? Então, tudo bem até aqui, não é? Tranquilo até aqui. Também, galera, não é difícil de notar o seguinte, né? Essa medida aqui, do seno do x, que a gente projetou em cima do eixo vertical aqui do nosso plano cartesiano, ela é a mesma medida de P até B, não é isso? Não é difícil de perceber isso. Com isso, o que a gente obtém? A gente obtém aqui um triângulo retângulo em B, não é? A gente obtém um triângulo retângulo em B. E em um triângulo retângulo, a gente sabe que a gente tem catetos e tem a hipotenusa, não é isso? Os catetos aí do nosso triângulo em questão é seno de x e cosseno de x, beleza? E a hipotenusa é esse tamanho OP aí que está oposto ao ângulo reto, né? Que o ângulo reto, no caso, está em B, não é isso? O que pode sair desse triângulo? Ó, desse triângulo, a gente vai só separar ele um pouquinho aqui, vai ficar o seguinte, né? Como eu tenho um triângulo retângulo, né? Cateto seno de x, o outro cateto cosseno de x, e a hipotenusa, a gente também conhece ela, não é isso? Porque, como a hipotenusa é esse tamanho OP, e esse tamanho OP é exatamente o tamanho do raio da circunferência, a gente sabe que o valor dessa hipotenusa é 1, não é verdade? Porque a circunferência, né, o ciclo trigonométrico, ele tem raio unitário, beleza? Agora, usando um famoso teorema conhecido como Teorema de Pitágoras, a gente sabe o seguinte, pelo enunciado do Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quer dizer, se eu pegar cada cateto desse, elevar ao quadrado, depois juntar os resultados, tem que dar igual ao quadrado da hipotenusa, beleza? Então,
Utilizando esse teorema de Pitágoras, a gente pode escrever o seguinte, ó, os catetos elevado ao quadrado, né, a soma dos quadrados dos catetos, que está aí escrita, é igual a hipotenusa elevada ao quadrado, beleza? E só reescrevendo, né, ajeitando isso de maneira mais, digamos assim, mais amigável aos olhos, a gente pode reescrever ainda assim, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como no início a gente disse que esse ponto P poderia ser um ponto arbitrário, a gente concordou que por esse ponto P ser um ponto arbitrário, o tamanho desse arco X poderia ser qualquer tamanho, né, de 0 a 360 graus. Então, essa relação aí vale para qualquer ângulo no intervalo de 0 a 360 graus. Beleza? Então, é uma relação matemática conhecida como relação fundamental da trigonometria. Particularmente, eu acho ela uma das relações, das equações mais bonitas da matemática. Certo? Então, esse aí era a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.